Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos dar continuidade a um vídeo que eu fiz na semana passada e onde eu falei, o tema do vídeo era Não tenha medo da recaída. Esse vídeo foi muito interessante, de inúmeros retornos que eu tive dele, quando familiares, pessoas de forma aleatória me falaram: Marcos, não há uma imprudência quando você fala que nós não devemos ter medo da recaída? Afinal, o medo é o que mantém muitas pessoas de pé? Não acredito nisso. Eu acho, até porque o vídeo não fala sobre o incentivo da negligência com a recaída. Eu falo exatamente para que a gente projete uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural, esse conceito de mudança, ele tem que ser pautado exatamente na honestidade. Olha, é muito interessante, eu trabalho com dependência química já tem mais de 24 anos. E é muito interessante sobre a forma como se dá o conceito de tratamento. E eu já vi inúmeras pessoas dizerem assim: não, eu parei com as drogas porque a droga faz mal, eu parei com as drogas porque as drogas fazem isso e tal. E muitas dessas pessoas que disseram que pararam com o uso da droga, que deram uma estancada na dependência química de forma terrorista, não, porque meu pai me obrigou, porque minha mãe, porque senão minha mulher ia embora, não sei o quê. Nenhuma dessas pessoas teve uma mudança estrutural de fato. Todas essas mudanças que foram ocasionadas por um conceito terrorista do tratamento, ela é instável, ela é imatura, ela não tem estrutura. Então, quando eu falo que nós não devemos ter medo da recaída, é porque muitas pessoas elas param no meio do caminho justamente porque recaem. Quando, na verdade, deveriam ter um olhar diferente sobre a recaída para que ela pudesse ter estrutura. E é muito difícil você ver pessoas que já tiveram 10, 11 anos de sobriedade e aí tiveram uma recaída e nunca mais se reergueram, porque tiveram medo da recaída. Deram muito mais valor a uma recaída, uma simples recaída, do que o seu tempo todo de sobriedade. Deixaram para trás, jogaram fora toda uma história de mudança, justamente porque tiveram uma recaída. E quando eu falo não devemos ter medo da recaída, é justamente para que nós possamos ter um foco na sobriedade. E esse foco na sobriedade, ele é muito interessante, que quando nós conceituamos o que é foco, tudo aquilo que acontece na trajetória passa a ser só um obstáculo, uma coisa não tão importante. É como se você, por exemplo, quisesse... É como se fosse a Copa do Mundo de futebol, né? Nem todas as perdas de um time, de um jogo, vai decretar a derrota do final do campeonato. Foi só uma perda, perderam alguns pontos, mas isso não quer dizer que ela vai perder, que esse time vai perder a Copa do Mundo. Foi só uma perda, perdeu algo no meio do caminho, mas isso pode ser recuperado, isso pode ser batalhado e conquistado de forma diferente lá na frente. Então, quando eu falo que nós não devemos ter medo da recaída, é justamente para que nós tenhamos, que o dependente químico tenha entendimento de que ele pode ir muito além do que isso. Eu não estou incentivando que ele tenha recaída, eu estou incentivando que ele não trave, não pare numa recaída. Porque, na verdade, se você for observar, a recaída é muito mais comum do que muitos imaginam. A recaída ela vai acontecer de uma forma ou de outra, a recaída vai acontecer na vida de um dependente químico. Não, mas Marcos, calma aí, como assim? Não entendi. Então tem pessoas que tiveram uma história de mudança, que nunca mais usaram droga e ela vai ter uma recaída. Se ela já não teve, a recaída ela vem de várias formas. Ela pode ser uma recaída comportamental, pode ser uma recaída de atitude, pode ser uma recaída de pensamento. E não necessariamente as recaídas elas estão ligadas ao uso da droga. E é essa a importância que eu quero dar. Muitas pessoas param no meio do caminho porque elas tiveram uma mudança, uma recaída de comportamento. Às vezes nem usou a droga.
Às vezes a droga nem aconteceu, nem utilizou a substância psicoativa, mas o comportamento dela já decretou a recaída. E aí sim, depois dessa recaída comportamental, ela joga para o alto tudo aquilo que ela já conquistou e volta a usar a droga. A recaída, o uso da droga, talvez seja o fator final de uma recaída, não um fator inicial. Ninguém recai, salvo as exceções, já falei isso em outros vídeos, né, que é o prolapso, lapso, né, de memória, mas nenhuma recaída acontece com o uso da droga. Ela acontece antes, que é o pensamento, que é a maturação do pensamento da recaída. Então o comportamento é um sinal, a atitude de recaída é um sinal, as mudanças daquilo que ele já tem como meta estabelecida vai modificando. Então o uso da droga é só como se fosse o recheio do bolo, mas o ingrediente do bolo já aconteceu. Então a recaída, antes da pessoa ir lá na boca ou num bar e tomar uma cachaça ou dar um teco ou fumar um baseado, essa atitude dessa recaída direta à substância psicoativa, não necessariamente a recaída está acontecendo ali naquele momento, ela já aconteceu anteriormente, no comportamento, na atitude. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Essas mudanças, elas são primordiais para que a gente possa detectar que essa recaída pode ser muito mais severa. Então, quando eu falo que nós não devemos ter medo da recaída, mas detectar o que está de errado e fazer com que essas mudanças aconteçam, antes mesmo de usar a substância, porque isso pouco importa. Usar a droga ou não, isso não vai mudar o fato da recaída. E é esse princípio que eu sempre falo e eu acho importantíssimo que você entenda isso. Muitas pessoas acreditam que uma pessoa, para estar bem, ela tem que parar com todo tipo de substância. Que isso já é o sinal máximo de que essa pessoa está sóbria, que essa pessoa está num patamar de mudança. E não necessariamente isso é uma verdade. Parar com a droga é uma atitude talvez necessária do indivíduo, mas os comportamentos dele, as atitudes dele em relação ao uso, talvez esteja tão viva quanto antes. A atitude dessa pessoa está vivendo um mundo de drogadição, está tão viva. O fato de não estar usando a droga não quer dizer que ela saiu das drogas. A gente fala que ela está vivendo a lua de mel. Ela está vivendo um momento glorioso com essa substância. Ela só não está usando, mas ela está idealizando. Ela pensa na droga o dia todo, ela visualiza, ela se testa o tempo todo. Então esse comportamento de estar se testando já é uma atitude de recaída. E é isso que muitas famílias não entendem, muitos profissionais não entendem. A atitude, o pensamento, ele já é a recaída. Já está lá. Ah, mas Marcos, mas ele não usou a droga. Tá, tudo bem, ele não usou a substância. Mas qual é a diferença? O que muda? O que é sobriedade? E aí, para você entender isso, você precisa entender o que é sobriedade. Para você entender se tem relevância ou não usar ou não usar a droga, você tem que entender a diferença do que é sobriedade e do que é abstinência. Abstinência, estar abstêmio de uma substância, é só parar com ela. Mas sobriedade é qualidade de vida, qualidade de pensamento, vida emocional. E se essa pessoa ela fica sonhando com a droga dia e noite, se ela fica salivando toda vez que pensa sobre essa substância, se ela idealiza que os momentos de uso dela foi um momento bom, se ela namora, se ela é namorado desse sentimento de uso, teoricamente, essa pessoa não saiu das drogas. O fato de ter parado com ela não quer dizer que ela saiu das drogas. Ela continua ainda se relacionando de forma muito próxima. O fato de não estar usando não quer dizer muita coisa, né? A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai usar. E essa talvez esse seja um dos grandes erros que acontece nesse cenário. Porque quando alguém para de usar droga, é como se ele dissesse para a sociedade, para a família: olha, eu estou bem.
quando na verdade não é isso. Parar de usar droga não significa que a pessoa está bem, ela só está abstêmia das drogas. O que vai detectar e o que vai determinar se ela está bem ou não são as mudanças de paradigmas. Na verdade, a sobriedade, a busca da sobriedade. E o que é a busca da sobriedade? É muito interessante, teve um caso de um rapaz que passou por um tratamento lá no início dos anos 2000, que ele parou de usar droga. Mas ele falava assim para mim, Marco, mas olha, eu não vou parar de frequentar o bar que eu frequentava. Eu vou continuar frequentando o bar, porque eu gosto de jogar minha sinuca, eu gosto de jogar meu baralho, eu gosto da galera, eu gosto de ficar naquele ambiente, eu gosto dali, cara. Não, tudo bem, a decisão é sua. Mas você acha que não vai estar se testando demais, pelo menos nessa parte inicial? Não, tô bem. E ele conseguiu levar essa vida por quase 6 anos. Ele frequentava o bar de manhã, de tarde, de noite, jogava buraco, jogava sinuca, ele não bebia, mas ele visualizava toda aquela cena todos os dias. E aí você vai me dizer, Marcos, então o que mudou na vida dele? Nada, ele só parou de usar, ele só parou de beber, mas toda a atitude comportamental dele sobre o uso estava lá, vivida, estava explícita para todo mundo ver. Então, só que chegou um tempo que ele simplesmente falou assim, cara, não faz sentido nenhum eu estar aqui jogando um buraco, jogando sinuca com a minha galera e não tomar uma cerveja. Eu vou tomar uma cervejinha porque eu mereço. E um dia ele voltou de novo à vida dele normal. Ele tinha consciência de que precisava parar com o uso, mas não teve a consciência de que precisava pelo menos mudar o comportamento. Então, mudança, sobriedade está ligada à qualidade de vida, está ligado a mudanças de paradigma, está ligado a muitos fatores que são tão importantes quanto parar de usar droga. Então eu fico sempre nesse pensamento sobre o que é bom e o que não é bom, né? Eu prefiro muito que uma pessoa seja muito honesta na mudança dela. É muito importante que alguém que inicie um tratamento, ele inicie tendo todas as informações mais honestas possíveis do que ele vai encontrar pela frente. E ele precisa se motivar sobre o que ele de fato quer mudar. Não adianta ficar falando, não, eu quero parar de usar droga, eu tenho medo de recair. Não, mas tudo bem, isso aí é uma coisa. Mas quais são os seus objetivos? E aí quando você parte para esse lado de qual é o foco dele, qual é o objetivo dele, você vai ver que não tem quase nenhum, muitos não tem quase nenhum. Porque afinal de contas, teve uma experiência muito próxima do que é a dependência química, teve uma experiência positiva do uso da droga por muitos anos, tem mais tempo de uso de droga do que de vida. Então, quando você fala assim, qual é o teu objetivo? É só parar de usar droga. E cabe ao profissional que está me ouvindo, está me assistindo agora, a entender esse processo. Não adianta parar de usar droga se ele não parar de pensar nesse mundo, nesse universo do que é a droga. Ele precisa mudar o foco e é por isso que eu quero me dirigir a você. Talvez você que esteja me assistindo agora, que é dependente químico. Eu queria falar com você diretamente. Sabe uma coisa muito importante que eu observei durante 24 anos da minha vida como profissional na área de dependência química? Que é como se fosse, por exemplo, vamos pensar sobre um médico, né? A formação de um médico. Ele vai para uma faculdade, ele vai estudar lá seus 5, 6 anos na faculdade de forma teórica. Só que quando ele termina essa faculdade, ele não é médico ainda, ele tem ainda uma outra trajetória pela frente. E essa outra trajetória se chama residência. Ele tem que fazer um tempo de residência. Ele tem que atuar dentro da área. Porque tudo que ele aprendeu de forma teórica não foi o suficiente para ele e não é o suficiente para ele entender o que significa medicina. Ele precisa ir para um hospital, fazer a sua residência, ele precisa atender um paciente, ele precisa sentir próximo o que é
Tudo aquilo que ele aprendeu de forma teórica, ele precisa aprender de forma prática agora. Ele precisa sentir o cheiro do iodo, ele precisa sentir o calor de uma sala, talvez, de um consultório de hospital. Ele precisa sentir o barulho do choro das pessoas que estão na fila aguardando o atendimento. Ele precisa sentir a tristeza das pessoas quando está sofrendo em relação à sua própria enfermidade. Ele precisa sentir o clima do corre-corre de um corredor de hospital. Então a residência, ela é quase que a parte prática, ou melhor, ela é a parte prática da vida de um profissional de saúde. E quando eu faço esse comparativo, eu quero fazer um comparativo a você que é dependente químico e que já passou por um tratamento. Talvez você já saiba tudo sobre o que é dependência química. Você conhece os programas de Minnesota, conhece o programa motivacional, você conhece todas as mudanças pragmáticas sobre tratamento, conhece o que é um modelo tradicional, conhece o que é um modelo contemporâneo sobre tratamento, você sabe aplicar um plano terapêutico, talvez você conheça todas as dinâmicas de uma comunidade terapêutica, talvez você conheça tudo o que acontece, você já sabe de cor como funciona, o que é laborterapia, o que é na laborterapia, para que funciona uma laborterapia, você saiba tudo sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você quer ficar bem de fato? Você deseja realmente mudar? Essa dica que eu vou dar a você, eu não dou para qualquer um não, mas eu vou dar a você. Você quer mudar de fato? Você precisa fazer uma residência. Você precisa experimentar o que é cuidar de alguém. Porque até agora você foi cuidado por alguém. Você foi cuidado por muita gente. Você foi cuidado pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos. Você foi cuidado pelo conselheiro, pelo profissional, pelo médico, pela psicóloga, pela assistente social, pelo cuidador, pelo monitor. Você foi cuidado por todo mundo. Você foi cuidado pelo dono do bar que te botou para ser internado. Não sei quantas pessoas cuidaram de você até hoje. E o grande problema é se você não entender que esse processo de mudança, você precisa agora fazer a sua residência. E fica aqui uma dica minha. Eu não estou mandando você ser profissional da área de dependência química, não. O que eu estou falando para você é que você precisa experimentar esse processo de mudança na prática. Você precisa fazer uma residência. Então, se você já passou por uma clínica, se você já passou por uma comunidade terapêutica, você já passou por um processo ambulatorial, eu vou te dar uma dica. Vai até o coordenador desse projeto e fala assim, cara, deixa eu fazer pelo menos 30 dias aqui dentro de trabalho, de atuando, para ajudar as pessoas. Me permita fazer isso, e eu aconselharia a todos os profissionais, todas as comunidades terapêuticas, a criar um programa. Fica aqui minha dica, programa de residência. Essa dica aqui eu vou dar de graça para vocês, eu não vou nem colocar no meu curso, eu vou dar de graça. A todos os coordenadores de clínica, de comunidade terapêutica, criem um programa chamado Residência Terapêutica. O que é residência terapêutica? Quando estiver próximo ao término de conclusão do tratamento de um dependente químico, faça uma proposta para ele, dele permanecer no centro de tratamento, ou na comunidade terapêutica, ou na clínica, por mais 30 ou 45 dias. E nesse período, ele não vai estar mais como residente. Ele não vai estar mais como dependente químico em tratamento, ele vai estar como residente terapêutico. Ali ele vai mudar o comportamento, ali ele vai ajudar a fazer a reunião, ali ele vai elaborar plano junto com você, ali você tem que deixar ele poder atender um residente, bater um papo, criar um plano terapêutico, para que ele compreenda esse processo na prática. Você está me entendendo? E aí o dependente químico, o dependente do álcool, como você iria crescer, como você iria mudar a tua história se você tivesse essa oportunidade de mudança de fato. Para que você parasse de ficar sendo cuidado o tempo todo e passasse a cuidar. Isso iria dar a você um outro upgrade, você ia mudar a sua mentalidade, você ia entender que a melhor forma de você ser ajudado é ajudando.
E eu não estou mandando você ser um profissional, porque ninguém precisa se formar, apesar do que esse é um campo aberto, tá? Para quem não tem uma profissão, para quem ainda não se formou, para quem deseja trabalhar, atuar na área, a dependência química hoje é uma das áreas que mais cresce hoje no mundo e tem maior carência de mão de obra. Muita carência. Você pode ver aí, talvez você que já passou por uma clínica, por uma comunidade terapêutica, um centro ambulatorial, você sabe o que eu estou falando. Existe uma carência muito grande de profissionais qualificados para essa área. E existe hoje a faculdade de dependência química, de técnica de dependência química, existem pós-graduações, existe hoje várias formações sobre esse campo. E o que você está esperando? Vai lá. Muda a sua história através do trabalho, faça uma residência, pratique uma mudança, porque eu tenho certeza que muitas coisas que vier a acontecer na tua vida hoje vai acontecer de forma direcionada e você vai conseguir entender que a recaída é só um processo, ela não faz parte da sua vida mais. A recaída não tem que ser o seu maior medo. E às vezes, eu conversando com um grupo que eu tenho de estudo, e muitos falaram assim, Marco, muitos dependentes químicos não têm medo da recaída. Muitos deles têm medo da sobriedade. E eu fiquei analisando e falei, é verdade. Muitos deles não têm medo da recaída, têm medo do novo. Porque usar droga, ele já conhece. Recair, ele já recai sempre, ele sempre recaiu. O que ele, na verdade, tem medo é do novo, que é a sobriedade. E eu parei para imaginar e pensar sobre isso e é uma verdade. Não tenha medo da sobriedade. Você vai se adaptar a ela, você vai entender que ela vai fazer parte da sua vida. Então, fica aqui minha dica. Atue. Procura a clínica que você atuou, que você se internou, que você se tratou. Ofereça ajuda. Faça aí uns 45 dias de residência. Se preste ao papel de ajudar o próximo. Você vai ver que a recaída não vai fazer não vai te assustar mais. Tá, beleza? Então, muito obrigado pela tua paciência. Fica aqui a minha dica ao dependente químico, que é criar na sua mente um conceito de residência, de ajudar o próximo. Fica a minha dica às instituições que atuam dentro do tratamento de dependência química, que criam um programa de residência terapêutica, onde eles possam trabalhar e ofertar o que ele aprendeu, mostrar o que ele aprendeu de forma prática, na prática. E não tenha medo da recaída. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá, aperta o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos todos os dias. Siga a gente no Instagram, @Movimento Contrário. Siga a gente na página do Facebook, Movimento Contrário. Enfim, segue a gente aí, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!